Olá, olá, sejam bem-vindos. Seguimos direto aqui da Farm Show 2025 para falar sobre esse universo do agronegócio. Conosco, nesse bate-papo, Fernando Merenda, que é da FM Consultoria. Um olhar 360 sobre o agro. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite. Sinto muito honrado em participar aqui com vocês, em estar nesse momento aqui do agro na Farm Show aí. Muito bem, começo com aquela colocação que o mercado diz o seguinte: segundo alguns institutos de pesquisas, o agro deve ter um aumento significativo, cerca de 7,5% relacionado ao ano passado. Claro, totalizando um aumento aí de valores diante do cenário. Você Sim. acredita que isso indica uma recuperação do setor? Vou responder com a fala maior de todo agrônomo. Depende. Começamos bem. Assim, existe sim uma recuperação de produtividade. O setor vai entregar mais em quilos por hectare para todas as áreas. Mas a gente trabalhava com preços do ano passado em valores muito mais altos do que esse ano. Então, fiscalmente, eu acredito que a gente tem uma evolução, mas não tão grande, porque... Ok. A gente veio de um mercado, vamos supor, de 150, 160, até R$200 a saca, num ano que foi teoricamente ruim para o setor, em produtividade, mas em compensação esse ano a gente tem uma produtividade alta e também não temos tanta demanda de preço. Ok. E uma expectativa também não tão grande para esse preço evoluir a níveis igual a gente estava. A gente chama de níveis pandemia. Quando deu a pandemia, tudo explodiu, o preço da soja explodiu, o fertilizante subiu, tudo subiu. Então, ele vem descendo gradativamente de uma maneira muito, muito rápida. Então, hoje a gente trabalha com soja de 110. Essa evolução, eu acredito que sim, em quilos por hectare a gente vai entregar. Agora, fiscalmente, em valores, acredito que a gente tem um crescimento, mas não tão grande igual a expectativa que às vezes é gerada em cima da produção. É uma expectativa não tão grande de Você tá igual ao mercado, produção. hein, Fernando? Você tá igual ao mercado. Sobe e desce? Sobe, desce, tá tenso, ajeita muito. Mas é isso, né? Eu acho que o produtor, até você colocou aí sobre as questões fiscal, não te cortando, mas é importante o produtor ter esse olhar fiscal diante das decisões estratégicas dele. Com certeza. A decisão estratégica hoje, vamos supor, maior não, mas uma das maiores decisões do produtor é quando vender. Acertar o olho da mosca é bem complicado. Você hoje fazer uma operação fiscal hoje, vamos supor, num mercado que nós temos guerra com a Rússia e Ucrânia, que o fósforo vem no Marrocos, taxação de impostos em cima de China e Canadá, que também vem uma fonte de cloreto de potássio. Qual é o melhor momento para fazer isso? A gente costuma brincar até na agricultura que que o dinheiro não some e não desaparece, ele só muda de lugar. Então, assim... eu tenho uma valorização na soja, 150, 160, o fertilizante vai acompanhar isso aqui também, um defensivo vai acompanhar isso também. É natural. Sabe? Só que se você analisar o mercado de grão, igual eu estava conversando com o pessoal de trade antes de vir para cá, se você pensar bem e fala assim, vou deixar minha posição em aberto hoje, que eu não vejo uma grande... não vejo uma grande assertividade nisso. Okay. Sempre você tem que levar o seu custo travado. E brinca, eu sempre tenho que saber o que eu devo todo ano, que eu devo por mês, ou o que você para a próxima safra. Okay. Nós estamos no pique de uma colheita, finalizando agora, mas ainda tem muita coisa a ser colhida no Brasil. Fábricas estão tomadas até março, abril, maio aí. Então, se vier alguma coisa de compra, eles vêm para junho, julho, agosto. Eu vou ter que esperar daqui até, novembro para ter uma valorização de grão. E nesse meio de caminho eu tenho uma safra americana que pode ser histórica, tanto de plantio de soja quanto de milho. Então, eu tenho mais fatores que o grão se mantenha ou abaixa do que mais fatores que me deixar isso aberto para fazer um custo hectare melhor. Okay. É importante estar de olho nesse mercado. Demais, né? demais. Isso daí tem que estar dentro, estreito, colado no produtor, Se né? eu produzir 60 e vender a 100, é a mesma coisa de eu produzir 30 e vender a 200. Mas eu não acerto o olho da mosca no negócio. Então, a ideia sempre é fracionando as vendas para
ter uma média final de uma lucratividade melhor. Dentro das expectativas aí dos cenários, né, dos desenhos que já foram formados nas safras anteriores, dá para dizer um momento ideal para fazer essa trava? Em qual Essa é a melhor cotação? pergunta, né? Se você tiver a resposta dela aí, mas é o melhor. Ismael Menezes, todo mundo busca esse time, esse lugarzinho ali, né, para ter um melhor momento de trava. Mas não existe. O agro hoje é influenciado totalmente por notícias. Saiu uma notícia que tem uma especulação de uma terceira guerra mundial, não sei. O mercado dispara. A gente vê influências, vamos supor, do mercado do carro elétrico influenciando no mercado de fósforo na China. Aonde que a gente poderia imaginar que o carro elétrico influenciaria no mercado de fósforo que poderia vir da China? São coisas tão pequenas que a gente não imagina o quanto isso influencia no agronegócio. Essa guerra fiscal agora entre os Estados Unidos e outros países, tentando chegar num consenso comum, sabe? Tudo isso influencia no nosso mercado. Acertar o olho da mosca não acerta, mas chegar mais próximo de alguma coisa que seja razoável para ter um custo hectare e plantar, sim, esse é um dos pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar. Agora, falar assim, comprei mais barato ou vendi mais caro, esse é o melhor. Todo mundo quer fazer isso, né? Eu acho que é importante também a gente destacar aí a questão da consultoria, né? Porque num mercado que é extremamente dinâmico, onde qualquer informação, mas alguma informação lá do outro lado do mundo muda esse cenário, nem sempre o produtor está ali só visualizando números. Quer dizer, os números são importantes, mas eles não... às vezes nós não estamos coladas 24 horas do dia neles, né? Não, assim... Tem algumas ferramentas, hoje, graças a Deus, o Elon Musk criou a Starlink, né? Então a gente tem uma dinâmica um pouco maior de resolver problemas, possibilidades de ter informação na palma da mão. Mas é igual a gente preza na consultoria, nós prezamos na consultoria, o produtor ele tem que estar focado nisso aí, vamos supor, vender o grão dele bem vendido, olhar uma possibilidade de uma terra nova, de compra, de venda. Nós fazemos toda a parte, vamos supor, consultoria, estamos em loco, estamos na fazenda, fazendo manejo e tudo mais, trazendo essa parte de negociação também para o mercado dele, que livra, isso toma tempo hoje do produtor. Se analisar as possibilidades que você tem de compra, você imagina, sei lá, fertilizante. Você tem 25 fórmulas de fertilizante e mais 10, 15 empresas para você fazer. Qual é o ponto de fósforo mais barato? Então, esse mastigado que a gente fala assim, é viável para ele hoje, trazer esse mercado aí do que ele consegue comprar numa relação boa, que ele consiga fazer um negócio dele estruturado, mas também não perder a base agronômica, porque a base agronômica aqui, ela precisa, eu também não posso, vamos supor, trazer o mercado muito em conta aqui, que eu vou me faltar aqui. Uhum. E eu também tenho uma base, vamos supor, igual a gente estava comentando sobre time, existe um time também na compra do fertilizante. Nós precisamos estruturar em X dias, vamos supor, estando um preço, não estando, talvez se adequando, porque, teoricamente, a indústria tem que trazer isso de outro país, importar, embegar e me entregar. Nós vamos para junho, julho, agosto, setembro, a nova safra está aí. Dia 15 de setembro libera, ou dia 7, não sei como é que vai ser o vazio, mas isso libera e está pronto. Eu preciso organizar para a indústria, que esse era o papel do marketing na parte de sell-out, de trazer os produtos, organizacionalmente precisa ter um time para tudo lá. Eu preciso ter o meu glufosinato, meu glifosato em agosto, setembro dentro da fazenda, e a indústria tem que saber disso. Então, mas ela não vai saber, vamos supor, vai chegar em agosto e aparecer uma demanda de 300 mil quilos de glifosato. Não tem como. Existe um planejamento. Dando um preço ou não, vai chegar um ponto que a gente tem que estruturar e tentar fazer o melhor negócio. É isso aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho aí sobre vários vieses, como os herbicidas, como os melhores insumos, alternativas. Mas antes eu queria, num geral, assim, novas tendências do agro do futuro. Já dá para a gente prever algumas coisas que vêm por aí? Sim, na verdade a gente está vivenciando isso, né, já, né? A automatização de muitas coisas, o drone, que até 2, 3 anos atrás era taxado como piada, mas ele hoje é uma baita de uma ferramenta que está ali.
O Mato Grosso ainda não viabilizou tanto por causa da questão de áreas muito grandes, mas você pega produtores menores de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que tem áreas que compensa ser aplicado por ele, baita de uma ferramenta. Recentemente a gente teve em Iowa, nos Estados Unidos, e lá eles mostraram o investimento em startups, vamos supor, de plantadeiras autônomas. Lá já tem uma plantadeira autônoma de 4 linhas que ela planta 100 hectares por dia, com 4 linhas. Então, você imagina essa plantadeira trazendo para 20 linhas no mercado mais ou menos real daqui e trabalhando com 4 ou 5. Então, eu tenho uma área, vamos supor, se ela estiver livre, de 500 hectares por dia, o que uma plantadeira de 33 linhas com o meu operador que come, almoça, para ir no banheiro e tudo mais, e precisa, né, ter a sua jornada de trabalho, claro. Isso é óbvio. Eu reduzo isso, mas eu acho que é um futuro que a gente achou que estava distante, mas está muito perto. As tecnologias de aplicação... Hoje é muito caro, vamos supor, eu pegar um produto e simplesmente jogar ele lá. Eu tenho que ter uma estratégia para aquele produto. A gente estava comentando até antes de entrar aqui o uso de glifosato, do glufosinato, como ele vem tipo, simplesmente sendo disseminado. Às vezes eu consigo ter produtos que têm uma penetração melhor, que eu consiga... adequar melhor as aplicações. Hoje, o dinheiro do agro é muito caro. Você jogar ele simplesmente. Você pega uma aplicação hoje, assim, a gente brinca até, a cada levantada de um avião hoje foi R$30 o hectare. 35 É fundamental o papel das pesquisas também aí na inovação do agro. Justo. Tem que andar lado a lado junto. Qualquer pesquisa, inovação, que traga de novidades para você otimizar. Eu vou fazer outra... Valorizo demais isso porque melhora o trabalho nosso, trabalho do operacional, do produtor, do operador, vamos supor. Hoje a gente tenta fazer muitas coisas na fazenda e às vezes até os gerentes ou o próprio produtor fala, não dá para fazer tudo isso aí, porque operacionalmente é inviável. Mas se eu trouxer ferramentas que me tragam algumas alternativas, tecnologias que me livram esse espaço, eu consigo fazer tecnologia dentro da fazenda. Muito bom. Você consegue mapear ela de uma maneira melhor, consegue... A taxa variável já está aí, mas vamos supor, 2 anos atrás o FieldView veio com a inovação tá trabalhando taxa variável na semente já de milho, colocando específico. A gente nunca viu, vamos supor, sempre a regra era 60 mil sementes por hectare no milho. Milho usando 75, 80. Recentemente, lá em Illinois, tem a pesquisa do short corn. O short corn é 120 mil sementes por metro, por hectare. Então, ele é um milho muito mais baixo, que compensa essa questão de planta, só que eu tenho um acréscimo em produtividade. Outra funcionalidade que a pesquisa, nesse ponto, nos beneficia. A gente tem que tropicalizar esse milho para cá. Mas ele me dá uma entrada, vamos supor, de uma 3ª ou 4ª aplicação de fungicida sem a utilização do avião. Porque como ele é mais baixo, eu entro ainda com o pulverizador após ele pendoado. Então, isso tudo traz novidade para a gente, sabe? Com certeza. O americano é um pouco mais enganjado pelas universidades. A universidade, eles confiam muito na universidade para trazer esse negócio. Tanto é que muitos produtores, por questão de plano de saúde, essas coisas, trabalham na universidade. O próprio produtor é o cara que faz a pesquisa. Aqui nós temos as instituições particulares que nos trazem a credibilidade que tem tanto igual lá nos Estados Unidos, para trazer essa credibilidade para a gente usar no campo. Que isso é fantástico, né? Eu acho que a Embrapa faz muito isso, o tempo todo está ali, é uma referência para a gente. Eu acho que é a principal referência do Brasil quando a gente fala em tecnologia e pesquisa. E há anos vem construindo aí uma base fantástica para aquilo que a gente vive hoje, né? Então, se muitos deles não tivessem sido loucos, ousados lá no passado, a gente não tinha essa base da ciência que a gente tem hoje aqui, então... Não tinha nem entrado soja no Rio Grande do Sul, lá muitos X anos atrás, que um cara trouxe. Fica aqui o nosso respeito. Justamente. Pela Embrapa e por todos os pesquisadores aí envolvidos. Bom, e para viabilizar algumas práticas, alguns insumos, inclusive, como o potássio, você mencionou aqui, o que você acredita que nós temos como alternativa? A gente já vê a presença do gergelim aqui na região, por exemplo. Você acredita que culturas desse porte vão cada vez mais estar
presentes? Sim, com certeza. Você pega, trazendo para a nossa realidade do Mato Grosso, o gergelim é um grande... elevou o potencial do Vale do Araguaia. Por exemplo, o Vale do Araguaia é uma região que historicamente chove um pouco menos, ela tem 1.300, 1.100 milímetros às vezes e corta de uma vez. O gergelim precisa, se eu não me engano, de 180 milímetros de chuva para ter todo o ciclo dele completo. Então ele é uma cultura que vendida aí a 80 cents de dólar, $1 até que pega, produzindo 900 quilos mais ou menos, ele te dá uma renda fiscal de 1.800 a 2.000. Trazendo isso para a realidade de milho hoje, é a mesma coisa de você produzir, sei lá, 50, 60 sacos de milho limpo e seco. Que trazendo para a realidade do produtor é apertado. Vamos supor, hoje um custo de milho gira em torno de 70 sacos, só em insumos e operacional, sem operacional, mas 70 a 80 sacos. Para o cara conseguir produzir 140, 150, 160 de média dentro de uma fazenda, muita coisa tem que dar certo. Os planetas têm que se alinhar e os astros têm que seguir certinho. Então, assim, nós estamos vivenciando isso hoje. O investimento, eu comentei com o pessoal hoje cedo, o investimento de milho, o primeiro, é o mesmo praticamente do final. Porque eu tô com o final aqui, eu tô com 15, 20 dias, eu tenho que praticamente finalizar minhas operações de fertilizante e tudo nele, e o outro eu tô quase pendoando. Mas eu não vou tirar o investimento desse pititinho aqui. Porque esse pequenininho aqui, eu não sei ainda se ele vai pegar chuva, não vai e tudo mais. Só que ele teve o mesmo custo. Aqui eu produzi 150, 160, 170, aqui eu vou produzir 80. Então essa pegada, tipo assim, de 0 a 0 que o Vale do Araguaia pegou, que trouxe um gergelim que é fantástico para a região. É fantástico. É um dos maiores produtores, se eu não me engano, não sei o dado certinho aqui, mas se eu não me engano, do Brasil é o Vale do Araguaia de gergelim, que abrangeu um mercado gigantesco. Gigantesco. Eu venho de uma recente viagem lá de Sergipe, Alagoas, e eles vêm trabalhando muito com algumas culturas alternativas para resolver a entre-safra, e como a abóbora. Uhum. Claro que isso depende muito de mercado, do cenário atual, mas e áreas menores. Sim. Mas essa adaptação, você acredita que ela possa, sim, se tornar também uma alternativa aqui para o Mato Grosso? Porque a gente vê naturalmente muito o tradicional, né? A soja, o milho, agora a gente já então conta com o gergelim. Uhum. Deve chegar mais cultura? Com certeza. Na verdade, é uma ideia que a gente tem já concretizada esse ano. A gente fez um planejamento ano passado, vamos supor, em uma fazenda que a gente atende, os pivôs estavam parados. E pivô parado hoje é igual o carro você deixar dentro da garagem. A hora que você pegar, ele vai dar problema. Você vai ter um fio comido, ou um pneu tá murcho, enfim. A gente pegou falou, vamos tentar dar 4 giros num pivô desse. Okay. Trouxemos ele para a realidade, plantamos soja no cedo, tratamos bem, colhemos bem. Vamos trazer qual alternativa que seja rápida e rentável. Poxa, vamos pegar um painço hoje a 60 dias para você entregar ele pronto, vendendo aí a um preço X. Fazer uma conta de padeiro aqui, mas hoje 200 hectares de painço me rende 600 a 700 mil reais hoje. 600 a 700 mil reais é o que está dando dinheiro, vamos supor, para tocar algumas coisas que eu não quero vender o meu soja a 110 porque eu espero vender ele melhor. Eu pago a folha de funcionário da fazenda por 3, 4 meses. Ou uma máquina hoje custa 3 milhões de reais e eu financiei por 7 anos em algum banco, eu vou lá e antecipo de trás para frente com essa pegada e pego menos juro. Beleza, chegou março agora, vamos tirar o painço, poxa, vamos trazer alguma coisa. Eu tratei meu solo, eu não suguei ele ali. E o mesmo produto, vamos supor que sobra aqui do soja, eu consigo translocar para o painço. Sobra alguma coisinha, um defensivo, enfim. Tirei o painço, eu vou colocar um calpi. Um calpi também me rende mais X reais por hectares. E além disso, áreas que eu não consegui colocar milho, eu coloquei. Então, vamos supor, em 1.000 hectares me rendeu uma lucratividade de mais 1 milhão. Opa! Cara, toquei mais um tempo, né? Toquei mais um tempo a fazenda, vamos quitar uma máquina, vamos trazer uma inovação, vamos botar uma câmera fria, trazer, porque o soja, o milho hoje, o soja, eu tava, igual eu comentei, tava falando com o pessoal antes, ele tá muito para pagar a conta, porque a relação hoje dele não é um preço, espera se vender a 130, 140, mas não chega. O mercado é fábrica e exterior, exportação. E
o que rentavelmente essas culturas alternativas trazem para a gente é uma rentabilidade fora da curva. Você pega, vamos supor, em 60 dias você fazer 600 mil reais, são 300 mil por mês. É uma rentabilidade boa, que você tem dinheiro para ir tocando até você acertar o teu time daí de vender o soja. É isso aí. Carinata, a gente também tem um projeto agora que é uma crotalária, muito parecida com uma canola, que existe um mercado na Europa que é para biodiesel de avião. Você pega, vamos supor, você vende a 1,2 vezes o saco de soja. Se o seu saco de soja custa 100, você vai vender ela a 120. Colhe 30 sacos por hectare, você também fez. Que é uma alternativa, às vezes, de eu não plantar crotalária em si. Porque a crotalária em si, ou eu faço semente para mim mesmo, ou vende para alguém barato, não é rentavelmente lucrativa, não tem lucrativo, ali. Mas eu trato o meu solo, trazendo a alternativa que eu tenho rentalmente, fiscal, bom, e ainda tratando o meu solo, aí eu fiz uma casada melhor do que só simplesmente eu tratar o solo. É fundamental esse olhar 360, né? Vixe, tem que ter. Porque senão você fica ali só focado na cultura principal e você, durante o período, se perde um pouco e deixa de ganhar. Deixa de ganhar. O dinheiro no agro, se você não cuidar ele escorre pelos dedos. Ele escorre. Porque assim, vai indo, quando vê, sabe dívida de cartão de crédito? Você vai de 100 em 100, mas ele chega em 10 mil. Então, assim, é a mesma coisa do agro. Você vai indo, vamos investir, vamos fazer, mas você precisa ter tudo casado, as suas coisas. Senão, você literalmente, vamos supor, vai se envolver numa bola de neve no negócio. É isso aí. Em relação, você está falando aí, se envolver e ter tudo casado, vamos falar um pouquinho de herbicida? Que naturalmente é um dos pontos principais. E a gente tem muita coisa no mercado, mas nem tudo é rentável ou está de mãos dadas com a sustentabilidade. Sim. E isso é importante. O que a gente tem hoje aí no mercado que faz diferença e trabalha aliando essas questões? Assim, ó, um dos problemas maiores do Mato Grosso, se tratando de herbicida, é a questão do pé de galinha. Esse ano a gente, como foi um ano, às vezes, perto do fechamento das ruas entre linhas, a gente viu caruru, que fazia muito tempo que a gente não via, que é uma praga muito do Paraná e veio para cá. Nós já estamos vindo com a erva de Santa Luzia resistente a glifosato. Nós estamos tendo, já temos a poaia, erva quente, tudo resistente ao glifosato. E esse uso constante, eu acredito, sabe, eu vou pegar um exemplo de um pequeno agricultor, mas que me chamou muita atenção. Um pequeno agricultor uma vez me falou assim, por praticidade, pequeno agricultor falando, tipo, um cara que mexe com HF, pequenininho mesmo. Por praticidade, ele passava glifosato para matar o mato no meio da mandioca, que ele planta mandioca. E aí ele reparou que aonde ele fazia o glifosato não ficava uma mandioca boa para cozinhar. Certo. Então ele anexou esse uso, às vezes, do mau uso, que, poxa, numa bombinha ali, 20 litros, o cara faz uma dose que ele quer ver o mato virar do dia para noite, né? Sim. Ele faz uma dose boa, mas você vê que, tipo assim, influenciou um produto que foi passado por cima para matar alguma coisa, influenciou em alguma coisa na raiz lá embaixo. Então, esse uso excessivo, eu acho que não vou mentir, a minha geração também é glifosato, já viemos do glifosato, só que nós viemos quanto tempo? Já utilizando. Eu acredito que o solo, ele tá mais, como é que eu posso dizer, cansado desse uso. E as plantas daninhas estão. O estresse. Por isso que, assim, a nova onda agora é de agricultura regenerativa, que eu apoio, eu acho que é bacana demais essa reestruturação de solo que o pessoal tá trazendo, sabe? Eu adequo algumas coisas só dessa reestruturação de solo com o que tem dentro da fazenda de realidade. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, poxa, eu preciso que a gente utilize isso por 5 anos. Vamos tentar trazer 5 para 2 anos? Vamos tentar dobrar a dose em algumas coisas que não são tão caras assim para o agro comparado com outros defensivos, e vamos trazer isso aqui no suco de plantio 3 vezes a dose para a gente regenerar? Eu já fiz isso, é provado. Tinha talhões de 38 sacos e foram para 58. Reestruturando a condição do solo, tratando fungo, nematóide, trazer esses 3 anos para 1.
esse uso de herbicida, vamos supor que... E são poucas as alternativas que nós temos. Se a gente pegar em plante e aplique glifosato, glufosinato e algumas outras armas que podem acelerar esse processo. Pé de galinha, cada vez mais a gente está aumentando essa questão de uso de cletodin também, que vai chegar num ponto, é a mesma coisa de eu pegar 20 colheres de açúcar, tentar colocar nesse copo aqui, não absorve, ele não dá conta mais, chega um ponto que sobra. Está encharcado. Está encharcado. Então, esse uso excessivo, mau uso, vamos colocar assim, que eu acho que prejudica. É aquele olhar de eu vou resolver agora. Justo. Mas eu não vou olhar para frente. É. E nós estamos nessa chave de mudança. É que, sabe o que essa acontece? Essa mudança de chave. Ao invés, vamos supor, de buscar uma alternativa, que a gente, por mais que a gente tenha um clima tropical de safra e safrinha diferente, vamos supor, dos Estados Unidos só tem uma safra, que tem que fazer toda a pesquisa naquele mês, a gente tem safra e safrinha e uma terceira safra de pivô para a gente testar. Ainda acaba que não tem tempo. Mas o que é a maior alternativa mais fácil? Tá aplicando 2, põe 4. Repassa as bordaduras de novo para tentar dar uma judiada. E essa judiada é que é a mesma coisa de você dar só um soco. O cara na próxima pegada ele vai ficar mais esperto, ele vai ficar mais resistente, trazendo esse mercado de herbicida. Então, alternativas que a gente tenta trabalhar, igual a gente estava conversando ali, o soja e o milho, para mim, é uma das melhores ferramentas como herbicidas. Tentando, travando, segurando, chegou um ponto que fechou, não tenho mais luz dentro, então eu melhoro, essa planta daninha fica por baixo ali, eu me mantenho, ela acaba naturalmente morrendo. Você não controle natural. Mas isso exige um pouquinho mais de olho mais calibrado. Você tem que olhar e falar, esse é o time certo de aplicar? Esse ano foi bem complicado. Não fechou rua algumas variedades. O agro é ingrato em alguns pontos, né? Um ano é muito seco, um ano é muito chuvoso. Um ano muito chuvoso, a camada de 0 a 10 ficou encharcada, Pratilencos um ano reza para chover, outro ano reza para abrir uma estiagem. Pratilencos veio moendo assim, sabe? Os nematóides vieram moendo, não fechou rua direito, de repente, estourando bulva, estourando caruru, estourando pé de galinha, onde a gente viu. Então, tem que saber usar, eu acredito. Pegar esse uso do glufosinato agora que está vindo como alternativa, cara, eu já peguei o pessoal utilizando 4, 5 litros de glufosinato. Isso é inviável, a planta até é a mesma coisa de botar essa mesa cheia de comida aqui, a gente não dá conta de comer. É o famoso matar um pardalzinho com 12. Justamente. Então, buscar alternativas para um bom uso de um pré-emergente. Nós temos pré-emergentes que já estão utilizados há muito tempo. Temos que sempre mudar essa alternativa, sempre rotacionar esses ativos. E eu costumo dizer para o produtor, não é 100% da lavoura dele que ele tem problema. É de, sei lá, o cara planta 1000. Você pode... Eu troco de nome aqui, sem brincadeira. O cara fala, rapaz, tem 100 hectares lá que é problema. Esse 100 hectares concentra um pouco mais ali um manejo específico para aquele talhão. O resto, ele toca. Aí a gente entra um pouquinho com a tecnologia de precisão também em aplicação. Sim. Porque isso é fundamental, faz diferença, Fernando? Com certeza, com certeza. Se eu não tiver hoje, vamos supor, eu perco. Eu perco o dinheiro, eu perco o produto, você perde manejo, você perde time. Eu tenho uma ação clara, uma foto de drone que a gente fez em uma fazenda, que uma posição técnica de como manejar o produto, que vamos supor, o produtor quis dar uma acelerada, o gerente falou, não, vamos acelerar e vamos mais. E a influência de luz está totalmente ligada ao uso do glufosinato. Fez um pouco nublado, isso me influenciou em, vamos supor, tinha bastante milho grande assim, e a gente ia plantar soja. Eu precisava matar aquele milho, que ele fez guarda-chuva aqui para outras coisas. Um lado matou, perfeito, o outro lado não matou. Por causa da questão de luz nessa tecnologia de aplicação. Aonde não matou, eu fiquei com tudo aquele negócio por baixo e entrou plantando. Então, eu tive problema na dessecação lá, sei lá, 120 dias na frente. Isso me influenciou. E perdi. Eu falo perdi, mas o produtor perdeu com sacas jogando fora, com mato competição. O mato, ele tá ali, ele não sabe que não é para ele comer aquele adubo. Ele vai comer também. Não, esse aqui é do soja, não vou deixar para você. Não tem como, sabe? Então, essa
Em campo tá todo mundo tentando sobreviver. Voltando, tipo assim, vamos supor, pesquisa aliado com tecnologia de aplicação é o fundamental pra gente nesse ponto. A gente, tipo assim, nós já vimos, vamos supor que em algumas aplicações de avião, a gente precisa colocar um produto específico que eu baixo isso aqui. Principalmente inseticida. Cara, nós estamos sofrendo uma onda gigantesca agora de lagarta nos milhos que são, teoricamente, resistentes. Mas a gente sabe que existe a quebra da tecnologia. E a gente já viu que aplicar, vamos supor, sem o uso de um desalojante ou sem o uso de um antideriva, principalmente em avião, que a gente quer rentavelmente fazer mais rápido as coisas, prejudica. Eu perco 1 litro de metomil, 1,2 de metomil, que custa um valor X. Que não é só 1 litro, né? Por um produto que perantemente me custa muito barato por hectare. Que custa 2, 3 reais o hectare, contra custa 20 no negócio. São cálculos que muitas vezes não são feitos. Não. Isso aí é verdade. E que deveriam ser feitos. Essa é a colocação. Justamente. Bom, aproveitando o gancho aí, falando em tecnologia, em aplicação, as pesquisas também apontam para esse lado, Fernando? Sim, totalmente. Na verdade, assim, são o grande pilar do negócio, né? Se a gente pensar tudo que utiliza hoje, está sendo pesquisado 10 anos atrás já. É interessante você conversar com alguém de pesquisa, às vezes não tem uma abertura porque é mais segredo de algumas coisas, tem uma confiabilidade no negócio, mas é interessante você conversar com alguma coisa que está 10 anos na frente. O que nós estamos utilizando hoje é o que está 10, 12 anos na frente. Se nós temos intacta, é porque foi pesquisado 20 anos atrás, falando mais para pesquisa. Se nós temos produtos com tecnologia de aplicação que dá uma penetração melhor do herbicida dentro, que é um carreador, é porque alguém pesquisou. Então, ela está 100% envolvida com o negócio do produtor, com a fazenda do produtor, com a produtividade do produtor aliado. O exemplo claro é esse. Tipo assim, se você perdeu sacas por hectare por não fazer um bom efetivo do que era o produto. Ele precisava de uma luminosidade, ele precisava de uma condição para ele ser aplicado. Só que não foi o produtor que descobriu isso aí. Alguém da pesquisa falou, olha, mesma coisa, eu vou citar nomes aqui, mas vamos supor, um produto para mosca branca lá, ele tinha que ser aplicado no sol quente porque ele virava gás. Alguém pesquisou isso, que teve a maior performance do produto nesse ponto, sabe? Então, eu particularmente gosto muito, vamos supor, de participar em eventos. Quando que foi? O ano passado eu participei de um evento da Fundação, que falaram um negócio que, assim, a gente absorve muito conhecimento, mas a gente absorve uns 20% ali que vem na cabeça. Mas o cara me falou um negócio muito interessante sobre a aplicação em cima da cigarrinha, que 3 anos para cá a gente já vem controlando, e o uso de um óleo específico para aquele tipo de situação. Até citaram na época o óleo de Nim, que está mais no momento agora, mas ele fala daquele óleo específico porque na pesquisa ele viu que a cigarrinha ela tem uma potência de se autolimpar. Então, vamos supor, eu apliquei o produto, só que aquele produto não absorveu nela. Eu vou trazer para uma realidade, vamos supor, sabe um cachorro que se sacode quando vai secar? É basicamente isso aí. Ela se autolimpou, então a gente fala assim, putz, apliquei o produto, mas não funcionou. Mas eu não sei, a dinâmica dela, como que ela está lá na planta estruturada, eu não sei que ela tem essa ação de inverter ali e se autolimpar. Por isso que o bom uso, vamos supor, na época eles citaram a questão de óleo de ninho, ou um óleo mineral, ou um adjuvante para penetrar nessa cigarrinha, é importante para a funcionalidade do meu produto. Nós estamos vendo isso hoje, igual eu falei, a onda de lagarta que está tendo para todos os lados é gigantesca. Aí quando você fala, não, poxa, vamos colocar um desalojante, ele ajuda. É um produto que tem uma maior penetração. A Corteva, a antiga Dupont, sofria isso aí, vamos supor, lá atrás com o Rynaxypyr, que era o prêmio. O produtor, vamos supor, ele estava acostumado a aplicar um produto e ver a barriga dela para cima, virar. A Dupont, na época, sofreu muito. Eu falo isso que eu fui AT da Dupont lá atrás. Mas por quê? Aonde a lagarta mais tem músculo? É na boca. A maior região de músculo dela é na boca.
Quando lançou o Rynaxypyr na época, ela demorava 3 dias para começar a querer morrer. Porque ela precisava comer para morrer. A ação do produto era dessa forma. Hoje a gente tem que trabalhar, observar. O Evaldo aqui em Primavera, não sei se já teve aqui com vocês ou não, mas o Evaldo fala muito isso. Observe a praga, o jeito dela. Não é chegar numa lavoura, vamos supor, você bateu o pano. Cara, tem 10 aqui, tem 5, tem um percevejo. Vamos aplicar. Porque o ato de você observar ela, se você pegar assim, vamos supor, uma falsa medideira, você sabe que ela tá porque ela comeu, mas ela não come o talinho ali, ela vira uma peneira. Uma helicoverpa, ela vem raspando direto. Então, se você observar bem, ela come a falsa medideira, come e tá beleza, se encheu e tá bom. O ciclo dela é mais longo. Agora a helicoverpa ou outra lagarta como a Spodoptera agora, ela vai enchendo até ela já virar empupar e virar borboleta e tudo mais. Observar isso, a pesquisa, é claro, ajuda muito. Mas o Evaldo falava e fala isso, observem a praga de como é o movimento dela, que daí você vai saber como agir, como aplicar. O Evaldo vem do algodão há muitos anos, né? Então já tem essa pegada aí de observar o ciclo dela. Muito bom. Bom, você falou aí sobre lagarta, eu me lembrei de pecuária também, porque a lagarta tá por tudo. Justamente, cigarrinha também. E é um desafio para todo mundo. Sim. E, naturalmente, com produtos em cima desse pasto de forma diferente, agindo de forma diferente, impactando de forma diferente. A metodologia de combate é a mesma? Por enquanto está sendo. Assim, muitos produtores, um que a gente atende, mas em geral, trouxeram a pecuária como alternativa para melhoria de terras, terras mais doentes, nematóides, enfim. E hoje, o que a pecuária, vamos supor, o pecuarista mesmo, aquele que só vive da pecuária, ele é um pouco mais cético em gastos. Como às vezes o produtor já vem da pegada soja e milho, sabe que tem um ciclo mais rápido, então ele investe um pouquinho mais. Mas o gasto, vamos supor, com um inseticida, uma cigarrinha, uma lagarta, é o mesmo praticamente que eu tenho que fazer a mesma dose de um lado para o outro. Ou às vezes até melhor. Porque para mim, a minha entrada num pasto, ela acontece 2, 3 vezes ao ano. Uma entrada numa lavoura, eu entro a cada 10 dias, 15 dias. Sim. Então, isso para mim, às vezes aqui eu preciso estar mais atento em alguns momentos para fazer esse pasto. Outro ponto, eu não tenho um tempo muito hábil de levantar ele. Eu tenho a lavoura com 100 dias ela está pronta. O pasto eu preciso manter ele bastante tempo para ele, vamos supor, para chegar na seca ele tá com toceira, não sentir tanto para em outubro, novembro eu ter. Então, nesse tempo eu tenho... Esse ano, cara, tá sendo atípico, mas lagarta, cigarrinha também foi bastante prejudicial. Se não aplicar, praticamente morre mesmo. E a gente vê o dinheiro escorrendo pelas pernas. Tem que cuidar, né? Bom, nós estamos falando aí sobre algumas formas de controle de pragas. Os bioinsumos vêm entrando cada vez mais no mercado. Como você acredita que essa transição, talvez não necessariamente de forma radical, mas como é que isso deve acontecer nos próximos anos? Assim, eu sou extremamente a favor. Só que eu tenho vamos supor, uma metodologia própria que eu gosto de utilizar. Eu costumo brincar que 70% de uma lavoura ainda é tocada como os antigos tocavam a fazenda dele. Cara, planta desse jeito, aqui não planta em curva, aqui, enfim, 70%. 30% é a inovação que a gente consegue trazer para dentro. Mas uma vez me falou um negócio que me chamou a atenção, que é melhor vacinar do que entrar na UTI. Então, assim, vamos supor, para cigarrinha no milho, vamos colocando um pouco. Ele não é a solução do problema, sabe? Igual o produtor tá vendo. Que eu falo assim, eu vou aplicar e vai me resolver, eu não vou precisar entrar na lavoura mais 30 dias. Para mim era perfeito também fazer isso. Então a gente tem que ir vacinando. Vamos trazendo esse bioinsumo, o biológico. A gente vê isso. O produtor estava muito mais cético há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Cara, o que é isso? Queria fazendo a própria fábrica também, tentando criar, às vezes, alternativas que não evoluíram tanto, porque nós não conseguimos ter uma qualidade que uma indústria tem.
É investido milhões em pesquisa. Eu tenho certeza que qualquer empresa hoje reverte X% do valor da venda dela para uma pesquisa. Isso tem valor. Isso A tem, Cell tem, faz isso. tem valor agregado no produto dele. Então, assim, produzir não foi uma alternativa que deu certo. Então, a gente tem uma pegada, vamos supor, de sempre não agir como bombeiro. O biológico não veio para isso. O biológico veio para você ir vacinando, vem trazendo. Por exemplo, a gente fala assim, o produtor esse ano falou assim, alguns falaram, nossa, mas tá tranquilo para percevejo. Cara, tá tranquilo, mas desde a primeira aplicação a gente tá colocando um biológico, incentivando o sistema, vendo essa vacina agindo. Já ir adotando uma estratégia de colocar esse bioinsumo lado a lado aí na fazenda, na propriedade, na lavoura e a longo prazo, talvez seja um caminho. Não, é o caminho, nem talvez, é o caminho. Você trazer isso, vamos supor, para um controle de pragas que é extremamente complicado. Em primavera, por exemplo, a gente tem uma praga aqui que é o torrãozinho. Esse ano a gente viu que injetando produtos, injetando que a gente fala grosso modo, mas vacinando essa planta desde novinho, você vê que uma ação, vamos supor, do metarrizo tem uma ação em cima daquela praga torrãozinho. E, teoricamente, eu uso já produtos nele que também pode ser que me ajude no percevejo que não me apareceu naquele momento. Por exemplo, um torrãozinho hoje, segundo estudo, o ovo dele fica debaixo da terra por 11 meses. Pode ver que ele só ativa quando eu tenho plantio de soja. Então, essa utilização de vacinar, de trazer nos 110 dias de ciclo alguma coisa específica, vamos supor, não digo desde o primeiro momento já que o percevejo começa a me atrapalhar em R1 ali no floração. Mas desde aquele momento já trabalhar. É mesmo culturalmente, o produtor hoje é difícil ele fazer fungicida sem um inseticida para percevejo. Tendo ou não tendo, ele faz. Por que não anexar já o biológico nesse meio do caminho aqui para trazer? Eu gosto muito disso e eu acho que é um caminho, concordo com você, que a gente vai chegar Sim. lá. Não tem como fugir. Até porque a gente, olhando para os bioinsumos, a gente também olha para os impactos ambientais, que naturalmente eles conseguem uma redução desses impactos e isso é muito legal. Sim, né? sim. E o mundo está de olho na gente. Apesar que nós somos a agricultura referência no mundo. Não existe país no mundo que protege mais do que nós. Se você pegar os Estados Unidos hoje, ou a Europa, enfim, que tem 200 anos de agricultura ou 100 anos de agricultura, era outra cultura antigamente, que foram abrindo terras, mas se você pegar os espaços hoje que tem ou é rio ou é cidade. Não tem preservação de 70-30 ou de 30-70, que é nas bacias amazônicas. Nós somos referência no mundo como agricultura, só que é pouco divulgado. O projeto carbono que a gente apresenta para os outros, por que uma Europa, os Estados Unidos ou grandes centros querem comprar ponto de carbono nosso? Porque a gente produz. Nós temos, porque eles não conseguem produzir. Se você pegar a reserva hoje dos Estados Unidos é mínima e o restante é estrada, cidade e rio, que não tem o que fazer. Nós preservamos muito, muito, apesar de, vamos supor, dados mostrar que existe desmatamento e tudo mais, mas é uma agricultura referência e precisa ser mais explorada. Aí vai minha pergunta para você então, porque você está lá em campo, você está com o produtor e também está no mercado. Qual a sua sugestão para a gente mudar esse cenário de boa comunicação e mostrar quem é o agronegócio brasileiro? Informação total. Totalmente informação. Vou citar um nome aqui do Júlio, da Agrobravo. Ele é uma das pessoas que está em Iowa hoje trazendo filhos de produtores, netos de produtores, ou até mesmo o produtor, para dentro do cenário de uma universidade de Iowa, para saber aonde veio o negócio, aonde começou a agricultura e informando que nós somos a agricultura mais que mais preserva no mundo. É uma informação, vamos supor que trazendo para um lado não é passado diariamente. A gente não tem essa constância desse tipo de informação. Um dos maiores pontos é levar cada vez mais, a gente estava comentando sobre sucessões no agro e tudo, mas de levar cada vez mais que nós protegemos
O produtor hoje não consegue vender um saco de soja se a área dele estiver embargada. Não tem como, por causa de, às vezes... Gente, tem situações que foi 0,3 hectares. A empresa tem que ir lá e ver se o cara reflorestou para liberar a CND dele, bloqueia. E ninguém quer o nome dele bloqueado por causa da venda de soja. A Europa, os Estados Unidos não pode criar... a Europa não, mas... Grandes multinacionais trades não podem comprar soja que existe a possibilidade de ter um embargo. Isso aí é referência. Só que quem sabe disso? Você, o pessoal que está envolvido no agro. Isso aí tem que ser notícia, vamos supor, de plantão da Globo, gente. Para divulgar um negócio desse, sabe? É isso aí. Bom, o papo aqui vai longe. Tem muita coisa. Pendura um papo pra gente, né? Vamos continuar Sucessão. esse papo. Sucessão. Né? Então já fica uma pauta para um próximo podcast, próximo Pode Aplicar. Já está convidado, Fernando. Vai ser um prazerzaço. Muito grato em ter participado. Muito grato e... Os próximos podem me convidar que eu tô com vocês. Muito bom. Já está convidado. Obrigado. E é isso. A gente está atrás de conhecimento porque a gente sabe que o agro é gigante e a gente quer ver cada vez mais esse agro pujante e fazendo e ocupando o lugar que ele merece. Pode aplicar. A gente está sempre aqui.